Agora é o seguinte, quem estava aí desde o início do programa, a gente na abertura já comentou que hoje falaríamos de tipos de pneumonia. Essa época do ano é uma época que a gente sabe, principalmente quem vive aqui em São Paulo, que sabe que começa numa temperatura o dia e de repente parece que todas as temperaturas e estações do ano a gente tem, né? Numa mesma tarde, numa mesma manhã, e isso é uma preocupação dos médicos. Então a gente vai ter informações aqui de qualidade com o nosso pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago. Bem-vindo! Obrigado, Tudo bem, viu? doutor? Tudo jóia. Vamos lá. A gente não é exagero, vai dizer que essa época do ano é uma época que vocês têm uma preocupação maior com essa questão das doenças respiratórias, né? A gente trabalha muito mais. Muito mais, né? É um fato. Acaba sendo mais cheio os prontos-socorros, né? Os hospitais, mesmo o consultório do especialista, como pneumologista que eu sou, é onde a gente vê que as pessoas têm mais chances de evoluir com algumas infecções respiratórias. Tá. Né? Essa mudança climática toda, inversões térmicas bruscas e principalmente nas pessoas que têm algum problema de saúde e não está muito bem controlado. E aí, quais problemas você acha assim, que as pessoas já se tornam mais sensíveis e com uma predisposição maior até para pneumonia? As extremidades das idades, criancinha muito pequena e idoso que acaba sendo uma criança grande, né? O idoso ele acaba não tendo toda a proteção que ele deveria ter, né? Ele tem uma imunossenescência também, por isso a questão de ter que se vacinar e cuidar de tudo. E o idoso muitas vezes tem vários problemas de saúde, né? Sem dúvida. Quanto mais idoso fica, maior a chance de ter algum problema de saúde. Tem que deixar bem controladinho. E as pessoas que sim, têm alguns problemas de saúde, principalmente respiratórios, né? A gente, claro, pode falar do hipertenso, do diabético, obeso. A obesidade é sempre uma doença que deve ser levada em consideração. Por isso é sempre importante falar quanto à atividade física, boa alimentação, isso é crucial. E as pessoas que têm esses problemas respiratórios crônicos, né? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecido como enfisema pulmonar, e asma. E asma, né? Nessa época do ano, então, aumenta mais ainda essa chance e precisa estar atento. Principalmente para quem não está controladinho. Tá certo. Eu vou colocar na tela, vou começar com os sintomas e depois a gente vai entender aqui os tipos de pneumonia, gente, porque às vezes a gente, né, acha que é tudo igual, da mesma forma, mas vamos entender também se esses sintomas que a gente vai colocar na tela, eles vão servir para todos os tipos de pneumonia. Olha lá, o doutor vai explicar pra gente. Então, a gente encontra tosse, normalmente febre, dor torácica e falta de ar. Esse é o clássico. Esse é o clássico. A gente costuma falar que o paciente não lê livro, né? O paciente não lê o livro de medicina para falar que ele está sentindo que ele não está e se vai ser muito clássico o quadro clínico. Mas geralmente a gente tem sim quadro de tosse. Geralmente, para falar da bacteriana, é uma tosse mais produtiva, mais purulenta. Eu sei que está no horário do almoço, o pessoal que me perdoe, mas não tem como fugir muito disso, né? Febre é muito comum, né? Porém, muito comum na criança, porque tem essa imunidade um pouco imatura, digamos assim, e mais incomum no idoso, porque o idoso dificilmente apresenta febre, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção em outras questões. A febre acaba sendo mais para adulto jovem mesmo, para a gente levar isso em consideração. Alguma coisa está errada ali que está apresentando essa alteração de temperatura corpórea. Dor torácica é o seguinte, geralmente quando, vamos tentar, consegue ver, né? Quando tem uma capinha que reveste os pulmões, né, que chama pleura, eu costumo mostrar assim pelo meu jaleco, né? Seria um espaço virtual, não tem que ter nada ali dentro. Se tem alguma coisa cometendo, pode ter dor. E pulmão não tem dor. Às vezes fala, doutor, tô com dor nos pulmões. Pulmão não tem dor porque não tem nervo. Entendi. São órgãos que não são inervados, a pleura tem. Então, quando alguma coisa atinge até câncer, de repente, ou mesmo alguma pneumonia que pega mais na periferia, no cantinho, pegando ali a pleura, ali tem nervo e ali dói. E aí é como se fosse uma sensação de algo apertando, assim? Não, é uma sensação dolorosa, assim, muito forte. A gente chama de dor pleurítica, como se tivesse alguma coisa arranhando ali, arrastando mesmo nessa região do tórax. Ela se localiza, então, mais superior? Na parte pulmonar, né? Mas depende de onde estiver acometendo. Que coisa. Se é uma pneumonia que pega na região central, dificilmente vai ter dor. Vai ter dor, né? Não tem como ter dor, porque ele está pegando o pulmão. Entendi. Pode ter uma sensação de opressão torácica, até por de repente não estar conseguindo respirar direito, dando falta de ar. Se tem algum acometimento brônquico, vamos lembrar, os brônquios, né, são aqueles canudinhos que levam o ar
para os pulmões, né? Se os brônquios eles estão inflamados e numa infecção ele pode ter uma inflamação, ele está mais inchadinho ali e dificulta a passagem de ar. Você puxa com mais força, né? É o que acontece na bronquiolite? Exato, bronquiolite, bronquite, né? E a pessoa que tem asma, a pessoa que tem DPOC, o enfisema, ela tem alguma descompensação do seu quadro, por isso, por exemplo, como uma pneumonia, uma infecção, e aí fecha mais ainda. Se a pessoa está bem controladinha, por isso que eu falo, você que tem uma doença respiratória crônica, tem o seu tratamento em dia e o seu acompanhamento regular. Porque às vezes, mesmo na pneumonia, mesmo numa gripe, é muito comum nesse momento do ano, pode ter sintomas leves como qualquer outra pessoa teria, estando bem controlada a parte da asma, do DPOC, a chance é menor de ter algum comprometimento. Não evolui, né? Exato. Agora, doutor Rodrigo, o que a gente muitas vezes se assusta com a questão da pneumonia, e a gente vai entender cada tipo, é que parece ser algo muito rápido, né? Se o paciente não tem ali uma percepção de que algo está acontecendo, ele evolui muito depressa e um quadro que estava ali estável, ele pode se tornar um quadro grave em pouco tempo. Então, eu acho que é isso que, de todas as vezes que a gente já conversou e que eu já te entrevistei, quem já esteve com alguém com pneumonia, é isso que chama muita atenção. Então, eu queria que você destacasse, você pode começar o tipo que você quiser aqui escolher. Isso vai acontecer em qualquer tipo de pneumonia ou não? É quando a gente fala de uma pneumonia bacteriana. A bacteriana é mais comum. Disparada mais comum. Tirando aquele momento horroroso que a gente viveu na pandemia, que era tudo pneumonia viral por conta do Covid, né? E tinham com muita frequência, principalmente antes das vacinas, lógico, mas a bacteriana é mais comum. Quanto a essa questão de como vai evoluir, vai depender muito de cada pessoa. É individual. É individual. A gente sabe que para criança, até por conta da imunidade não estar tão bem desenvolvida, digamos assim, é muito grave, né? Com potencial de gravidade alto, de mortalidade, inclusive, ainda é a doença que mais mata a criança abaixo de 5 anos. Tá? Então, mais uma vez, ter o seu médico de confiança, né? Então, mamães, papais, tem que ter o seu pediatra de confiança, né? Para a sua criança, para avaliar o que está acontecendo. Porque criança, qualquer coisinha está com febre. Sim. E não é qualquer febre que a mãe tem que ficar desesperada. Meu Deus, está com pneumonia, vai morrer. Ou até internar. Pelo amor de Deus, não é por aí. Agora, você vê quando a criança está mais apática, está mais caidinha, não está se alimentando bem, um quadro que está se arrastando. Outra coisa também, falando mais uma vez de nojeira, né? Aquele catarro amarelado, esverdeado, nem todo catarro é igual a antibiótico. Olha só. Porque se fosse fácil, deixa para a tecnologia a tecnologia hoje tem a inteligência artificial, né? Sim. Joga no Google, o Google trata. Não é por aí. A gente tem que ver o paciente como um todo. E aí os exames são complementares. Eles vão complementar para a gente ver como que o paciente está. Né? Um raio-x, uma tomografia, às vezes exame de sangue. Então, isso tudo é muito importante. Então, nesse sentido, a pessoa tem que se conhecer, tem que conhecer os seus próximos, né? A criancinha, o seu pai, sua mãe, seu avô, quando são idosos, para a gente avaliar o que pode ter um sinal de gravidade. Perfeito. Então tem que ficar esperto, tem que ter sua rede de apoio, né? No caso, rede médica, o seu médico de confiança. E se está vendo que tem alguma coisa mais urgente, uma gravidade súbita, rápida, aí sim é pronto-socorro. Tá certo. A gente colocou aqui, então, até com os nomes, né? Pneumonia bacteriana, pneumonia química, pneumonia fúngica e pneumonia viral. Doutor, vamos lá. A mais comum é a bacteriana, que você acabou de comentar. E claro que o diagnóstico é do médico, não tem como a gente adivinhar. Elas do médico. Tanto eu queria fazer uma comparação da bacteriana com a viral, já aproveitando para falar das duas. Vamos lá. Tem, enfim, nos sintomas tem alguma diferença ou ela se comporta da mesma forma? Tem algumas diferenças, mas como eu falei, eu brinquei, o paciente não lê livro, às vezes você cai do cavalo. Você está pensando que é uma coisa, vai ver é outra, né? Vou até então começar com isso, a gente vai descartar de vez o viral, né? Vamos lembrar, o viral foi muito comum por conta do Covid, mas já tinha também pneumonias virais por conta de influenza, que é a gripe, tá? A gente fala, tô gripadinho. Não, gripe é influenza. Influenza deixa de cama, muitas vezes dá febre, sim, a pessoa fica mal e mata. Né? Por isso que é sempre importante a gente fazer a vacinação anual da influenza para todos. Mas no posto só tem para um, para outro. Poxa, gente, no posto não tem tudo mesmo. Né? Então, é sempre interessante que todos se vacinem contra a gripe. E pode dar, gripe no caso, a influenza, e pode dar sim pneumonia, como parainfluenza, outros vírus também, e o Covid. A gente vê algumas imagens diferentes, principalmente, na época a gente até fez um programa aqui disso, né? Das imagens que a gente que apresenta e verifica numa tomografia, num raio-x, em comparação ao do Covid, em comparação à da pneumonia bacteriana. A principal diferença, gente, antibiótico não se trata infecção viral.
Isso é uma coisa que a gente briga muito. Eu tenho falado que a azitromicina está caindo na caixa d'água, porque todo mundo está tomando azitromicina por qualquer espirro, e não é por aí. A azitromicina é um antibiótico, assim como a amoxicilina, assim como o levofloxacina, assim como vários outros antibióticos. Mas pode ser que não tenha Mas quando é viral, eficiência. não vai funcionar para isso. Além de não funcionar, pode fazer mal, entre outros efeitos colaterais adversos, e também na hora que você precisar do antibiótico ele não funcionar. Entendi. Então, cuidado. Muitas vezes um quadro inicial é viral. E é uma tosse mais seca, principalmente sintomas altos que eu falo, parte de nariz escorrendo, entupido, garganta doendo um pouquinho. Tá. E aí pode sim afetar os pulmões, principalmente na época do Covid, grave, que não tinha vacina. Hoje em dia é muito, muito raro, né? E aí a gente vai avaliar essa questão. Né? Se for o caso realmente de fazer um exame de imagem ou não, a maioria das vezes não precisa, porque é um quadro autolimitante. 3, 4, 5 dias no máximo, acabou, a pessoa está bem. Agora, vamos sair da viral para a bacteriana. Uma vez eu já falei disso, o vírus não se transforma em bactéria. O vírus, ele abre a porta ali, um portal da nossa imunidade que não ficou muito legal, e aí a bactéria que geralmente convive com a gente, mergulha no trato respiratório e causa alguma infecção, podendo ser pneumonia, podendo ser sinusite, podendo ser uma traqueobronquite que pega ali entre a região de traqueia e brônquios, isso não aparece na imagem. Isso é uma grande diferença da pneumonia para os outros. Para fechar o diagnóstico de pneumonia, você precisa ter uma imagem radiológica, seja raio-x, seja tomografia, com alteração. Tá. Ai, mas eu não consigo, doutor, fazer um raio-x por causa disso, por causa daquilo outro e tal. Se tem infecção bacteriana, o médico especialista, o médico adequado, com treinamento adequado, ele vai avaliar, seja sinusite, seja uma traqueobronquite ou até uma pneumonia, o antibiótico é o mesmo. Entendi. Um problema a menos. Ou se tá com tudo, às vezes é um quadro que Sim, já pegamos paciente, lógico, né? que está com sinusopatia e está com pneumonia. Já avançou. Mas isso é uma coisa importante. Para confirmar que seja pneumonia, você precisa de um exame de imagem. Ponto. Pode ter uma outra infecção bacteriana, pode ter que sim usar um antibiótico, isso sempre sendo avaliado pelo médico, como a gente conversou, como você falou. E a gravidade, aí a forma de evolução de cada um é que vai dizer quem vai ter que fazer isso num hospital ou vai poder fazer esse cuidado. Temos alguns casa, critérios para avaliar o tamanho da gravidade, seja por exames laboratoriais, seja até por acometimento pulmonar no exame de imagem, né? Isso aí acaba sendo mais específico, mas sim, sem dúvidas. A gente consegue ter uma noção muito boa ao avaliar o paciente, falar, ó, a gente pode começar a tentar tratar em casa e vamos vendo conforme vai sendo a sua evolução, qualquer problema procurar o hospital. Tem casos que a gente começa a tratar em casa, tem que procurar o hospital, mas a maioria das vezes a gente consegue sim tratar em casa. E falando em maioria das vezes do agente etiológico da pneumonia bacteriana é o pneumococo, que tem vacina também. Mais uma questão, mas no posto só dá acima de 60, ou para quem tem DPOC, que é o enfisema pulmonar, nem tudo tem no posto. Então, é importante sim que as pessoas se vacinem. Né? A gente tem no mercado público e privado questão de vacinação. E o pneumococo, que é a vacina que mais... A bactéria que mais causa pneumonia no nosso país, no mundo, no nosso país chega a mais de 60%, tá aqui, ó, a nossa garganta, às vezes a nossa orofaringe. Ela tá ali e tá lá quieta. Até o dia que acontece do vírus fazer uma bagunça com o nosso corpo, né, com o nosso sistema imunológico. E ela mergulha e vem causar oportunista. Danos. Exatamente. Aí ela tá lá só esperando. Eu vou colocar já a perguntinha do público, manda pra gente. Estamos ao vivo falando hoje sobre os tipos de pneumonia. Sara, obrigada, um beijo. Pneumonia pode ser causada por refluxo? Se sim, qual seria o tratamento? Já vamos juntar tudo, daqui a pouquinho o doutor vai responder. De volta com o nosso Você Bonito, hoje falando dos tipos de pneumonia, com o nosso querido pneumologista, doutor Rodrigo Santiago. A gente deixou uma pergunta super importante da Sara, que ele já vai responder com um dos tipos de pneumonia. Sara, pneumonia pode ser causada por refluxo? Se sim, qual seria o tratamento? E aí, doutor? Parece que a gente combinou com a Sara, né? Ótima pergunta. Na verdade, vamos lembrar, refluxo gastroesofágico, né? Tem o esôfago e tem o estômago, e você tem algum problema ali que acaba subindo esse ácido, esse suco gástrico e a queimação, incomoda, aqueles arrotinhos, né? A gente chama de eructações. Só que também pode dar sintomas extraesofágicos. Tá. Como falta de ar, como tosse, e quem já tem DPOC, quem já tem asma, piora o seu quadro. Entendi. Então é uma das coisas que a gente tem que avaliar para poder controlar melhor. Refluxo a longo prazo, sem um controle adequado, sem um tratamento adequado, pode dar até fibrose pulmonar, que é algo até pior. Agora, quanto à pneumonia, principalmente se a pessoa tiver mais chance de ter uma disfagia. Olha que nome esquisito. Disfagia acaba sendo um problema da deglutição. Na hora da pessoa engolir, por algum motivo, vai para outros lugares. E vai, ao invés de ir para o esôfago e estômago, acaba indo para os pulmões, tá? E aí, do mesmo jeito que você tem subindo, também vai ter esse problema. E aí acaba podendo atingir realmente a parte da árvore traqueobrônquica.
causando inicialmente uma pneumonia química. Uma pneumonia química que nem sempre tem necessidade de antibiótico. Tá. Porque se você tem apenas uma inflamação da região, você consegue fazer algum tratamento, algumas vezes com anti-inflamatório, que é o corticoide, e todo o suporte que em cada caso a gente vai variar. Tá. Agora, a pessoa pode estar com a saúde mais debilitada ao ponto disso aí gerar uma infecção secundária bacteriana. Entendi. Geralmente a bactéria, pessoal, ela não vem transformando das coisas, mas ela acaba sendo uma infecção secundária. Entendi. E aí você acaba entrando com antibiótico. Então a pessoa acaba engasgando de alguma maneira, às vezes nem percebe, tá? A gente chama de silente. E aí, por conta disso, o refluxo é uma das coisas que acaba fazendo com que isso aconteça, ela acaba deixando alimentação para os pulmões. Puxa. E onde mais acontece esse tipo de coisa? A gente tem umas imagens aí para mostrar ao pessoal de casa. Tem esse tipo de pneumonia, que é pneumonia aspirativa. Conta, doutor. Exato. Vamos pensar que isso aí pode ser até um pedaço de comida ou mesmo um resíduo que possa ter tido de suco gástrico, alimentação, enfim. E aí acaba entrando na árvore traqueobrônquica, né, na região pulmonar, e causa uma pneumonia como se fosse uma outra pneumonia. Né? Só que aí quando você vê que a pessoa começa a não ter a resposta imunológica adequada, sempre, como eu falei, a gente convive com bactéria, né? Sim. É uma simbiose, deveria ser simbiose, às vezes é parasitismo, né? E aí a bactéria vai lá e vai causar uma infecção pra gente. Água também faz isso? O líquido em geral também pode? Em quem, de repente, não consegue engolir corretamente. E aí que é o pessoal que tem um grupo maior de risco. Eu tenho um risco mínimo nesse sentido. Você, Carol, tem um risco mínimo nesse sentido. Os nossos avós têm um risco muito maior. Então, pessoas idosas que, por própria fragilidade muscular dessa região, começam a ter um problema na hora da deglutição. Pessoas que têm problemas de saúde mais sérios, né? Por exemplo, parkinsonismo faz com que tenha esse problema, essa dificuldade motora. Pessoas que, de repente, possam estar entubadas ou mesmo com sonda, vai ter alguma alteração onde deveria estar fechadinho o canal e fica aberto por algum motivo. Puxa. E por aí você vai vendo. Pessoas que, de repente, roncam muito à noite. A gente já falou tantas vezes de apneia do sono, né? Então, tudo isso são questões que a gente tem que avaliar nessas pessoas, esse grupo de risco, para a gente tomar mais cuidado. Então, um idoso que está tendo muita pneumonia, alguma coisa está errada. Pode ser que seja esse... Temos que investigar sempre. Tá certo. Tem perguntinha do público, aproveitem, estamos ao vivo, olha lá. Obrigada, Thalissa, um beijo. Como saber se o bebê está com começo de pneumonia? Toda vez que gripado, ele fica com um ronco nos peitos. Pode ser começo de pneumonia? Fala do ronco, doutor, que toda mãe tem uma aflição com esse ronquinho. Thalissa, em primeiro lugar, não quero pagar de arrogante, pelo amor de Deus, mas algumas coisas a gente tem que sempre ensinar. Não existe começo de pneumonia, não existe início de infarto, nem ameaça de derrame. Existem os quadros graves e leves. Existe pneumonia leve. Existe pneumonia que pega uma região apenas pequena e com exames laboratoriais pouco alterados, que dá para tratar em casa, ok. Mas isso é uma pneumonia leve, não é um início. Para te ensinar, e eu sei que infelizmente até colegas da área de saúde têm esse termo errado, e é minha obrigação ensinar todo mundo nesse sentido. Quanto ao ronco, deve ser algum quadro de bronquiolite, que a gente falou no começo, né? Os brônquios, que são os canudinhos mais inchados, inflamados, e a gente precisa dar anti-inflamatório para melhorar nesse sentido. Metade das crianças acaba tendo realmente bronquiolites, crise de bronquiolite na primeira infância, quando é bebê. E nem todos vão se tornar asmáticos, né? Então, por isso que a gente tem que realmente avaliar cada caso, inclusive com antecedente familiar, e o porquê disso. Pode acontecer? Pode, por uma infecção, até pela mudança climática. Por isso a necessidade de ter o seu pediatra de confiança para ver se essa criança precisa mesmo ou não de antibiótico. Mas uma coisa, doutor, eu aprendi, lembrando sempre de pediatra, já conto essa história 100 vezes, e que eu acho que isso serve para todo mundo. Crianças, adultos e idosos. Faça a pergunta quando você olha ali, ou se é com você, se faça no espelho. Estado geral que eu estou, ou estado geral da minha filha, do meu filho, estado geral das pessoas idosas. Se for caído, vá para o hospital. Eu aprendi e nunca me arrependi de não ter tomado essas decisões. Sem dúvida. Fazendo essa pergunta, gente. Não é verdade? Isso é mais importante ou até tão importante quanto o que vai rolar os depois. Exames complementares. Sem dúvida. Tá? Doutor, muito obrigada. Sempre uma aula. Compartilhem lá no YouTube. Dr. Rodrigo Santiago é pneumologista e você encontra o trabalho dele lá nas redes sociais, no Instagram, @doutorabreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto. @doutorabreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto. Vai lá para tirar todas as dúvidas também. Eu te espero para mais pauta. Sempre um prazer, viu? Beijo na sua família, beijo nas gêmeas, na sua mãe querida, que faz tempo que eu não vejo. E beijo em vocês, que a gente volta amanhã, ao vivo, 12:30. Obrigada, meninos. Até amanhã. Tô Se te esperando. cuidem. É isso. Beijo.